novamente com mais uma questão de concurso público agora. Essa questão é da Câmara dos Deputados. É bem difícil, tanto que está aí no título questão de funções sintáticas, mas é uma questão porreta. Aí a gente vai ver por quê. Vamos ler a questão então calmamente. Olha lá. Técnico Legislativo da Câmara dos Deputados. Questão porreta. Ó, não é função... Calma aí que faltou só um sublinhado aqui. Faltou só um sublinhado aqui. Isso, agora sim. Agora a questão está completa. Vamos lá então. Voltando. Ó, não é função da indústria pensar a educação. Vê que está sublinhado nessa oração a parte pensar a educação. Vamos analisar o que é isso dentro desse trecho aí. Quantos verbos tem esse trecho? Não é função da indústria pensar a educação. Nós temos dois verbos. Temos o verbo é e o verbo pensar. Muita atenção, meus caros e minhas caras. Quando houver algum verbo sozinho em uma das três formas nominais, né? Quando houver um verbo sozinho, sem nenhum outro verbo ao lado, em uma das três formas nominais, infinitivo, gerúndio ou particípio. O que é isso? Todo mundo pensa. O que é infinitivo? Infinitivo é como os verbos estão lá no dicionário. Cantar, vender, partir, amar, morrer, né? Dançar. E o infinitivo mostra o quê? Mostra uma ação verbal sem atribuí-la a alguém ou a algum tempo ou modo. Ou seja, é a ação verbal pura, sem nenhum tipo de especificação dela, né? O que é o gerúndio? Gerúndio é quando o verbo termina em NDO, cantando, vendendo, partindo. Gerúndio tem sempre o quê? Sentido de processo, ou seja, de algo que se estende no tempo, né? E é uma das formas nominais preferidas das pessoas que trabalham com telemarketing. É um inferno, porque essas pessoas usam isso muito mal. E o particípio? Particípio é quando os verbos terminam em ado ou ido, cantado, vendido, partido. O particípio ele tem o quê? Sentido de algo que já foi concluído, ou seja, de algo que já terminou. E também o particípio serve como um adjetivo, né? Quando ele está ao lado de um substantivo, ele se transforma em um adjetivo. Portanto, ele pode sofrer flexão, ou seja, ele muda. Por exemplo, né? Pessoa amada, homem amado. Esse amado, ele é o particípio de amar. Só que nesses trechos que eu falei, esse particípio se comporta como um adjetivo, ou seja, dando uma qualidade para um substantivo. Então vamos voltar ali para a questão, que essa questão é porreta. Olha lá, vou virar aqui. Não é função da indústria pensar a educação. Então aqui nós temos aquele verbo pensar ali, ó, que está no infinitivo. E tem o verbo é ali. Então nesse período nós temos dois verbos, um longe do outro, portanto nós temos duas orações, duas frases com verbo. Duas frases com verbos distintos. Vamos analisar a primeira. Não é função da indústria. Vamos ver o que ela tem e o que ela não tem. Não é função da indústria. Vamos perguntar quem é o sujeito? Vamos! Como é que a gente acha o sujeito de uma frase? Perguntando antes do verbo a pergunta que ou quem. O que ou quem é função da indústria? Né? O que ou quem
é função da indústria? A gente está vendo que o sujeito não está nessa oração, não está nela. Qual é a pergunta? O que não é função da indústria? Aí o sujeito ele está vindo numa outra frase. Uma outra frase inteira, ela perde o seu poder e ela se transforma em um mero sujeito de uma frase que vem antes. Ali então nós temos uma oração subordinada. Lembram que as orações subordinadas, elas são o quê? Elas são aquelas orações que perdem a sua autonomia de frase, ou seja, elas se submetem a algo que a outra oração está precisando. Elas não têm mais aquele pé de igualdade, como por exemplo, duas frases que têm o pé de igualdade. Eu canto músicas antigas, danço músicas novas. Nós temos duas frases. Eu canto músicas antigas, danço músicas novas. Outra frase. Essas duas elas estão em pé de igualdade. Por quê? Porque uma não completa algo que a outra precisa, né? Elas podem vir sozinhas, uma separada da outra, até por ponto final. Ó. Eu canto músicas antigas, ponto. Danço músicas atuais, ponto. Vocês viram que essas duas orações, elas têm o quê? Pé de igualdade. Uma não precisa da outra. Agora, quando a gente vê uma oração, um período composto assim, não é função da indústria pensar a educação, as duas orações ali, elas não podem vir separadas. Por quê? Porque uma delas, a primeira, está sem uma parte importantíssima dela, e a segunda só surgiu ali para completar o que falta na primeira. Portanto, aqui a gente tem uma relação de subordinação. De subordinação é quando uma oração serve para ser parte da outra, né? Como é o caso de pensar a educação. Pensar a educação funciona como o sujeito dessa outra oração aqui, ó. Colocando naquela ordem chamada direta, em que o sujeito vem no início da frase, esse período ele pode ser reescrito assim, ó. Pensar a educação não é função da indústria. Vocês estão vendo que está bem mais fácil de entender, né? Quando tu põe as coisas na ordem direta, que é o quê? Aquela ordem mais comum das frases na nossa língua, né? Que ela se caracteriza pela ordem sujeito, verbo, complemento. Então vamos colocar esse período aqui na ordem direta, fica assim, ó. Pensar a educação não é função da indústria. Então pensar a educação é o sujeito dessa frase aqui, né? O termo técnico dessa parte sublinhada é um termo bem grande. Vai assustar muita gente. Pensar a educação é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Eu sei isso porque eu sempre gostei de gramática, né? Então, para mim eu consigo ver, assim, eu bato o olho e eu já classifico tudo já. Eu acho que já estava predestinado a ser professor de português. Então, vamos lá. Aí pede essa questão que é porreta. Essa questão porreta pede que se classifique, né, a parte que tem a mesma função sintática, né, do que está ali em cima. Então a gente vai analisar ali junto. Vamos lá então. Ó. Alternativa A, na qual a Terra estava no centro.
A parte sublinhada, a terra. Qual é a função sintática dentro dessa frase? A terra estava no centro. A terra estava no centro, ali é o sujeito. Então, essa parte, a terra, ela exerce a mesma função sintática do que pensar a educação. Então, a alternativa correta dessa questão é a A. Porque as outras funções sintáticas ali, elas são diferentes. Quer ver? Que contribuíram para a ascensão do mundo burguês. Ali está sublinhado do mundo burguês. Quando tem uma preposição ali, pode ser complemento de alguma coisa. Do mundo burguês está completando um substantivo abstrato, que é ascensão. Quando um substantivo abstrato não tem sentido completo, nós temos algo chamado de complemento nominal. É bem difícil, né? Sintaxe não é fácil. Eu bato o olho, sei mesmo, porque é muita prática nesse negócio. A alternativa C, num processo que gerou a onda de inovação. A onda de inovação ali completa sentido do verbo gerou. Portanto, ali é um objeto direto, porque aquele verbo gerou não pode ter um ponto final depois dele. Né? Alternativa D. E a possibilidade de darmos o próximo salto. Mesma situação da C. O próximo salto completa o sentido do verbo darmos. Então é objeto direto também. E a E, nenhum representante da indústria de tecnologia poderia ter sido pioneiro. Ali então a gente tem o quê? Pioneiro ali é uma qualidade para nenhum representante da indústria. É um predicativo do sujeito. Então essa questão que é porreta, ela tem como alternativa correta a A. Tranquilo?